essas questões que o Eduardo já perguntou para o deputado, e aí eu vou somar a pergunta do Isaías, Rita, que aí você já junta e responde. Ó, ele está falando assim, mas por que nós temos tantos impostos? A pergunta do Isaías não é nem discutir como é que vai organizar esses impostos, como é que a gente vai pagar. Ele quer saber por que a carga tributária é tão alta e eu imagino que ele pensa que a gente vê pouco retorno daquilo que a gente paga. Pois é, eu vou pegar no retorno, porque o que está acontecendo, né, deputado, é exatamente reduzir esse número de impostos e dar transparência para o cidadão na compreensão da carga que ele está pagando. Aí eu fico com o retorno. Como será a transparência na utilização desses recursos? Essa é a minha grande pergunta. Que o Brasil tecnificou muito, a Receita Federal, o Banco Central são exemplos globais de tecnificação e competência, né? Então eu gostaria de saber qual será a fiscalização para o cidadão no retorno e no uso desses impostos, tanto pelo município, pelo Estado e pela União. Olha, Rita, eu acho que esse modelo tributário vai criar a chamada cidadania fiscal. Porque quando o cidadão, ele tem o conhecimento que ele está pagando, porque a impressão que eu tenho hoje é que como ele não paga o imposto por fora, é por dentro, ele imagina que ele não está pagando imposto. Porque pagar imposto para ele seria pagar IPTU, IPVA e o imposto de renda descontado na folha de pagamento. Isso. Como esse imposto ele é por dentro, ele é covarde, ele é escondido, o cidadão que mais paga imposto, que é o cidadão de menor poder econômico, aqueles que ganham até 2 salários mínimos, são 70% da população, e o Brasil tem um grave problema. Fez uma opção histórica de cobrar imposto sobre consumo e cobrar a metade que os países mais civilizados, mais ricos, cobram na renda e patrimônio. Então, se você não cobra na renda e patrimônio, você tem que cobrar de alguém. Como o imposto no Brasil era escondido, ninguém discutia. Vamos fazer a cesta básica com carne, mas isso aumenta a alíquota padrão. Não tinha esse debate, né? O governador, os prefeitos, o presidente da República, aumentava a carga tributária e não tinha nenhum debate, porque tudo é por dentro, é covarde, é escondido, não é separado, não é transparente. Então, o cidadão, ele era vítima desse sistema tributário. Agora não, Rita, eu imagino que com essa transparência, nós de fato vamos ter um país melhor, onde o cidadão vai cobrar do prefeito, do governador e do presidente da República retorno de qualidade. Ele vai saber que está pagando, isso dá para ele a cidadania plena e ele vai cobrar eficiência nos gastos públicos, porque o Brasil arrecada próximo do que arrecada a OCDE, os países da OCDE, os países mais ricos. Mas nesses países mais ricos, eles eliminaram a pobreza em 40%. O Brasil eliminou em 4%. Então nós temos que fazer uma crítica. Tem políticas que avançaram, tem políticas de transferência de renda como o Bolsa Família, tem política no campo educacional, tem política na saúde. Nós temos modelos eficientes, né? O Fundeb, o SUS, mas ainda está longe de ser um modelo que elimina a pobreza, a extrema pobreza. E aí eu acho, Rita, que é a primeira reforma na economia brasileira que vai dar ganho de produtividade. O Brasil só cresceu porque teve o bônus demográfico, colocava mais mão de obra na economia ou colocava mais capital. Mas ganhar competitividade, diminuir o custo de produtos de cadeia longa, o Brasil foi perdendo espaço. Aí o Brasil desindustrializou e passou a vender só in natura, ferro, commodities. Agora não, como a gente vai fazer um país que vai diminuir a carga tributária para os setores de valor agregado, de várias cadeias produtivas, porque o imposto não é de acumulatividade mais, ele é imposto de valor agregado, ou seja, tem neutralidade nas cadeias de produção, nós vamos ser um país que vamos voltar a disputar no mercado interno contra os importados e nós vamos vender produtos de valor agregado para fora com menor preço. O que vai acontecer? Nós vamos reconquistar 4% do PIB que o Brasil já teve. Hoje o Brasil tem 2,2% do PIB. Isso significa o quê? Produzir riqueza para quê? Para distribuir riqueza. Eu acredito, Rita, que nós vamos colocar em 10 anos R$6 mil de renda per capita no bolso do povo brasileiro. É isso que importa. Deputado, a gente tem a estrutura financeira, o sistema financeiro talvez mais avançado do mundo, mas a gente não tem consciência fiscal, consciência cidadã. O que eu disse é, porque a pessoa tem dinheiro não significa que ela tem educação financeira. Isso aqui é a mesma coisa. Porque a pessoa sabe que ela está pagando imposto não significa que ela sabe o que aquilo vai dar de retorno para ela e como cobrar esse retorno. A pergunta é, que momento que essa transparência vai chegar e como vai chegar? Porque falar, vamos implementar programas, a gente já, com todo respeito ao senhor, mas o histórico brasileiro a gente está cansado de ouvir. A pergunta é, como que isso vai se efetivar? Porque não dá para dizer
principalmente para o prestador de serviço que está correndo risco de pagar mais imposto, que isso vai voltar para ele e não sabe como. Então, Matheus, eu acho o seguinte, o imposto sobre consumo, ele, por natureza, ele é um imposto neutro no mundo. E o Brasil fez uma adaptação, é acertada. Eu trabalhei muito para isso na emenda constitucional, que entender que o melhor modelo redistributivo não é a isenção de impostos. Porque quando eu estou isentando a picanha por rubus menin e estou isentando para o trabalhador, né, de uma mãe solo negra que tem 3 filhos. Isso é regressividade. Então eu busquei e tentei convencer o Congresso que o cashback é o melhor modelo. A palavra inglesa que é a devolução dos impostos para as pessoas de menor poder econômico. Ela é muito mais eficiente. Imagina a partir de 2027, porque nós já vamos devolver o IVA nacional, o CBS para os mais pobres. Esse cidadão, ele vai pegar a conta de luz dele. E você sabe que o Brasil produz a energia mais barata do mundo e vende para o cidadão, para o setor produtivo, mais cara do mundo. É só ter imposto. E ali vai estar descontado automaticamente o imposto. Vai ter o imposto e vai vir cashback para as pessoas de R$706, né? Renda per capita mensal, 0 de imposto. Nós passamos para 100%. Então ele vai perceber, olha, eu pago imposto. A hora que ele chegar num supermercado e aqueles produtos que não estão na alíquota 0, que é a cesta básica, agora tem picanha, mas os outros produtos de 10,8 de imposto, os 26,5, ele vai receber uma nota fiscal, ele vai pedir uma nota fiscal, porque mensalmente nós vamos depositar no cartão dele, ou nós vamos mandar um Pix para ele vai receber de outro. Mas eu estou recebendo isso aqui por quê? Eu estou recebendo porque eu estou pagando imposto. E eu estou pagando a maior alíquota do mundo. Vamos admitir, a maior alíquota do mundo. Hoje já é a maior alíquota do mundo. Sim. Porque o Brasil fez a opção de cobrar imposto de pobre e não dos mais ricos. Então, nessa perspectiva, ele vai ter essa cidadania. Aí eu acho que começa a cidadania. Porque quando você mexe no bolso do cidadão e quando você devolve dinheiro para ele, ele começa a ter uma cidadania. É lógico, depois tem que ter programa educacional. Um país, uma nação desenvolvida, uma nação que tem poupança doméstica, poupança interna. Porque você captar recursos no mercado, você fica muito vulnerável. E aí você faz o país ficar um país muito devedor, que é o caso do Brasil. O Brasil não tem cultura de poupar. Mas o Brasil também não tem cultura de poupar, porque o Brasil caiu na armadilha da renda baixa. O Brasil só vai ter crescimento econômico se aumentar a renda per capita do povo brasileiro. O Brasil tem uma renda per capita agora inferior à China e à Índia, mas lá tem 1,5 bilhão de pessoas, aqui tem 200 milhões de pessoas. O Brasil envelheceu, nós envelhecemos e nossa geração tem a obrigação de fazer uma nova economia tecnológica, digital, sustentável, porque o Brasil é maravilhoso. Dominou o clima tropical, faz 1, 2, 3 safras, vantagens comparadas enormes no setor agro, as terras raras, minérios. Se o Brasil usar a inteligência que estão parados nas prateleiras da universidade, transformar isso em business, em negócio, o Brasil vai ser o país mais rico do mundo. Aí tem que colocar dinheiro no bolso do povo. E esse modelo permite isso, a retomada da reindustrialização do Brasil. Minas, a reforma tributária é bom para o Brasil como um todo, mas ela é excelente para Minas Gerais. Minas Gerais vai se tornar o segundo PIB do Brasil, porque tem um parque industrial ocioso que vai ter competitividade e vai ganhar o mundo com os seus produtos. Eu queria fazer duas observações. Eu acho que o Brasil é pobre hoje, quase miserável, por causa da educação. Então nós não temos mão de obra. Então não adianta ter uma reforma tributária que permite um aumento de competitividade, de produtividade, sem que haja a mão de obra para poder tocar essa indústria. Nós temos hoje, qualquer setor hoje que o senhor perguntar, o problema é mão de obra. E além disso, mão de obra de qualidade por causa da péssima educação que nós temos convivido há anos. E o outro ponto que o senhor tocou, a indústria realmente, ela era muito penalizada, né? Só que ela deve ter aí, pelas contas que já foram feitas, um benefício em torno de 500 bilhões, mas isso será pago pelo setor de serviços, principalmente, e um pouco pelo agro. E como é que fica essa compensação, já que o setor de serviços responde por 60% do PIB e é o que mais emprega o pequeno e o médio. Então, eu tenho uma preocupação muito grande com essa penalização do setor de prestador de serviço, que não tem um lobby tão forte. Rita e Matheus sabem muito bem que o setor de serviço não vai pagar imposto. Quem paga é o cidadão. Eu acho que tem um erro de interpretação sobre quem paga o imposto de consumo. O imposto de consumo será por fora
e quem paga é o cidadão. Setor produtivo nenhum paga imposto sobre consumo. Hoje, o setor produtivo paga porque é por dentro e muitos dão calote ao erário. Tanto que o Brasil é o país que tem a maior judicialização dos seus tributos. Ou seja, eles estão na Procuradoria-Geral da Fazenda Municipal, do Estado e da União. É um PIB. O mundo só tem 1% de judicialização do seu sistema tributário quando ele tem um modelo como o IVA, que é um modelo subsimplificado. A complexidade é bom para os tributaristas. É como no passado tinham sócios da inflação. As pessoas ganhavam, os ricos ganhavam, tendo a inflação como forma de ficar ricos. E os pobres, os trabalhadores, é bom falar isso por 30 anos, em homenagem ao Plano Real. Eu faço uma autocrítica. Meu partido no início acho que posicionou errado a criação do Plano Real, mas o Plano Real, o controle da inflação mete a mão no bolso, é do mais pobre que espera um ano para corrigir o seu salário. E hoje nós temos um sistema tributário que quem ganha é o setor produtivo, que judicializa. Ele é tão complexo que vão para a justiça. E aí ganha algumas pessoas, mas não ganha o povo. Então eu estou muito convencido que não tem aumento para o setor civil. Porque aquele setor que vai receber aumento, vamos falar de locação de carro. Onde eu falei pro povo da Localiza assim, eu quando chego em Montes Claros, eu não levo mais o meu carro e nem meu motorista. Eu chego lá, alugo um carro. Eu não posso alugar o carro em Paris, eu estou aqui em Montes Claros. Serviços você utiliza na localidade e quem vai pagar é o cidadão. E mesmo assim, para 97%, nós fizemos um modelo diferenciado. 80% está no Simples. E o Simples permaneceu como regime favorecido e mais, eu fortaleci o Simples. Se eu for um adquirente grande, eu vou acreditar o imposto do Simples. Eu fortaleci o Simples. Criei ainda o nano empreendedor, que é a metade do MEI, do microempreendedor individual, que são as mulheres, 95%, que revendem porta a porta, ou que é um motorista de Uber. Nós ainda, para o setor de serviço, que é meio prestador de serviço, quem paga é o adquirente. Aí realmente eu acho que para 3% aumentei a carga tributária, para advogado, economista, engenheiro, que não pagava imposto. Aí a gente está há entrando numa área bem delicada, né, Reginaldo? até como advogado eu posso falar. Eu acho que o senhor citou. Reginaldo, Pegou na ferida. Aí, se você quiser, eu mando minha conta pra você. agora, a tabela dos advogados. Não, quando a tabela dos advogados é diferente do Simples, sim. É muito benéfica para esse, sim. A tabela dos advogados, economista eu não sei, mas advogado, sim. Tenho certeza. Eu trabalho mais como consultor financeiro. Eu garanto que eu pago imposto e. Não paga, mas pouco. Mas não é pouco, se não. for pessoa jurídica, você vai fazer distribuição de lucro de dividendo e o Brasil não cobra sobre lucro de dividendo. Então, porque eu acho que o Brasil tem um debate equivocado. O mundo inteiro cobra da pessoa jurídica e cobra da pessoa física. Senão não tinha as duas personalidades. O mundo cobra. É lógico que eu defendo cobrar de lucro de dividendo, não para arrecadar. Porque eu acho que tem que deslocar. Tirar do imposto da pessoa jurídica e cobrar na pessoa física. Porque eu acho que é ético todo mundo pagar imposto. E eu não concordo em cobrar na pessoa física, no lucro de dividendo, e deixar a carga a maior do mundo em 34,5% para a pessoa jurídica. Isso é um outro debate, mas nós vamos tratar aqui de imposto sobre consumo, senão a gente vai confundir. PJ e PF. Nós estamos num momento bom aqui para esclarecer, porque questão de advogado, por exemplo, a última vez que eu vi que teve uma mexida no Simples, eu vi, perguntei para uma pessoa na época, a pessoa confirmou. A alíquota de Simples de um jornalista começava com 4, o advogado terminava. Não, isso eu vi, mas não é isso a questão. Não, é. Eu pago Simples, do cachê que quando eu falo aqui do EPA, eu tenho que dar uma nota para a rádio para receber. Sabe como economista, advogado, engenheiro, ele vai ser contratado por um adquirente, então ele vai creditar para o adquirente, então não vai ter aumento de carga tributária, ele repassa, né? Então, aqui, no final, a ponta da cadeia, quase todo mundo vai pagar 26,5% de imposto. O desespero das pessoas, Reginaldo. Você sabe o que é picanha? Olha que legal. O supermercado falava assim, Reginaldo, esse cálculo tá errado, é 20% na alíquota. Aí eu falei, é 53%. Aí eu chamei os universitários, chamei a base do supermercado que usou a base nacional de vendas. Aí eles falaram que era 20%. Aí eu chamei a POF, o IBGE. A POF fala que é 57%. Aí eu chamei os universitários, a Receita Federal do Brasil. Pega todas as notas fiscais que entram e faz o cálculo da nota fiscais. Chegamos a 53%, 0,53% na alíquota. O que eu cheguei à conclusão? Olha que legal, o imposto quando ele é zero literalmente nesse modelo. Por quê? Além de o cidadão pagar zero, a gente ainda acredita tudo que o setor produtivo gastou de imposto naquela cadeia. Por isso que pela primeira vez o brasileiro vai ter cesta básica, alimento na mesa,
com alíquota zero e sem recheio de imposto, resíduo tributário. A Rita, só para eu concluir, a Rita falou assim, o processo educacional, você acredita, Rita, que o povo brasileiro é maravilhoso? Se a gente concentrar 2 anos, nós qualificamos o povo brasileiro para todas as atividades econômicas que surgirem. O povo é muito criativo, o povo brasileiro. O maior problema do Brasil, eu diria, do custo Brasil, 80% era o custo tributário, era complexidade, insegurança, judicialização, resíduos, crédito não devolvido, esse modelo complexo. Nós estamos resolvendo 80%. Os outros 20%, eu acho que a infraestrutura que não é adequada e a questão educacional. Mas eu acho que a gente criou uma rede de institutos federais, nós temos uma rede universitária maravilhosa. Eu acho que nós temos que ampliar para esses 20%. E aí nós criamos o Fundo de Desenvolvimento Regional. Ao invés do governador ficar fazendo a renúncia fiscal para os amigos, né? Em Minas Gerais tem 18.500 mil CNPJ que tem RET, regime especial tributário, e o estado tem 50% da sua arrecadação na questão dos incentivos fiscais. Isso não resolveu a vida de ninguém, nem do empresário, porque produziu mais caro, nem do cidadão que não comprou mercadoria mais cara, porque incorporou no custo ou na margem de lucro, e nem para o estado que não arrecadou. Então eu acho que a reforma ela traz muitos ganhos. Eu acho que inclusive permite aí o Brasil industrializar para a gente requalificar a mão de obra brasileira. Eu não posso maltratar meus convidados, tem 3 angústias aqui. Uma delas, acaba a guerra fiscal? Acabou totalmente, porque o imposto é no destino. Se o prefeito de Belo Horizonte for diminuir a carga tributária, ele pode, a parte dele, ele vai diminuir o imposto dele e não do vizinho. Acabou imposto especial, isenção especial para JBS ficar mais rica. Acabou tudo. Não tem nenhum imposto. O imposto é o seguinte, todos os regimes é a lei nacional. Aquilo que nós colocamos na emenda constitucional 132, que eu tive a honra de coordenar e promulgado no dia 20 de dezembro de 2023, aquele é o preceito. Fora da lei nacional, porque olha pra você, nós acabamos, sabe com quantas mil? Mais de centenas de milhares de legislações. Tem um mineiro aqui, né? Acho que é o Sacha. Vinícius Leôncio, que escreveu o maior livro do mundo, que é o Sistema Tributário. Eu vou levar para ele agora, que agora é 499 páginas. E era 50 mil páginas o Sistema Tributário. Mudava brasileiro. todo dia. E muda todo dia, né, Rita? Reginaldo, dentro dessa simplificação, eu acho que pagam entre 15% e 17% de imposto no Simples. Eu acho. Nunca tive certeza. Você paga? Eu acho que é isso. Não paga isso tudo. O contador, no máximo 10%. O contador diz que é 13,45%. O Carlos Ribeiro, um amigo, um trabalhador, nasceu moeda, vendeu laranja na estrada, ele hoje tem uma empresa patrimonial, constrói para alugar, para USP, supermercado e tal. Ele paga 15%, ele pergunta quanto vai ser. Então, para resolver o problema dele, meu, de todo mundo está ouvindo a rádio agora, quem é costureira, como é que a pessoa fica sabendo a diferença de imposto dela depois da reforma? Vamos lá, a construção civil, aluguéis, é uma confusão. Eu tive que fazer um modelo específico, porque você tem o terrenista, o loteador, o incorporador, o construtor, a imobiliária. Então, o que nós criamos? Nós criamos um regime específico para tratar desse setor. Então, no final, como ficou? Ficou o seguinte, o lote, eu vou dar um redutor de 30 mil quando o cidadão comprar a casa. Por quê? O lote custou. Vamos supor que uma empresa, uma construtora, mas antes teve um terrenista, teve um loteador, mas vamos supor que a empresa fez a cadeia completa, ela verticalizou, tá toda verticalizada, fez a campanha completa, né? A cadeia completa, então ela comprou o lote. Se custar 1 milhão e fazer 100 casas, eu dou 10 mil de redutor na hora do aluguel. Até 30 mil vai ter um redutor. Quando ele vender o primeiro imóvel, eu também vou dar um redutor de 100 mil. Por que eu vou dar um redutor de 100 mil? Porque fez ali luz, água, estrutura pública, aquela confusão toda. E é uma confusão principalmente interior, né? Se 200 mil reais, se o cara comprar uma casa de 200 mil reais, eu vou dar 100 mil, eu não, né? A reforma, 100 mil de desconto. Então ele sobrou 100. Vou dar mais 30 mil, se o lote, uma casa 100 mil, o lote não custou 30 mil. Mas vamos supor que custou 30 mil, mais 30, sobrou 70. Nos 70 mil, eu reduzi ainda 40% da carga tributária. Então vai pagar 60% do IVA. Né? 60, vamos supor que fosse 25, né? Quanto que dá aí? 6 vezes 2, 12, 6 vezes 5, 15%. Né? Vamos fazer conta assim, né? Então ele pagaria ali mais 15% sobre 70% para vender. Se for alugar, ele fez um galpão, o que eu vou cobrar? Nós fizemos uma redução de 60%. Então aí ele já paga só 10,6%. Aí é 60% de redução do imposto. Agora, se for uma pessoa pobre, uma pessoa de pequena renda, que alugou uma casinha por R$500,
Se eu deixasse no regime alíquota cheia, alíquota padrão, uma casa de R$500, o cidadão ia pagar R$132,50. O que é que eu criei? Então eu tenho que diferenciar. Uma coisa é um cidadão que aluga um galpão por 50 mil, um prédio. Tem um membro lá que falou para mim que alugava o seu apartamento por 50 mil reais. Ele vai ganhar os R$400. Eu criei um redutor de aluguel, R$400. Então, o cidadão alugou uma casa de 500, ele vai ter um redutor de R$400. Sobrou 100. Sobre 100, eu ainda criei um redutor de 60% do imposto. Você vai pagar 10. Deu de pagar R$132,50, vai pagar R$10,60. Olha que legal. Então a gente trabalhou muito baseado nas experiências, porque a nossa reforma ela é conectada com uma calculadora aí num site para o pessoal acessar, porque com todo respeito, a pessoa que tem a casinha lá de 500 conto, ela não vai conseguir fazer essa conta. Mas é importante, a gente está falando sobre a transparência, o governo está no projeto, vai ter uma calculadora para a pessoa entrar e simular? Vai, nós vamos fazer um programa, isso é interessante. É legal. Nós, junto com o Banco Mundial já fez esse modelo. Fez o modelo, a meu pedido, inclusive, aperfeiçoou no modelo brasileiro, desde a PEC, para que a gente pudesse calcular todos os impactos. Todo setor chegava para conversar na mesa de diálogo, eu falava, vamos testar a sua alíquota, qual que é o impacto? A sociedade ficou sabendo de tudo. Por exemplo, todo setor que eu recebi, o setor da construção civil tentou uma emenda no plenário, um destaque, e queria levar a redução de 40% para 60%. Eu sabia que custava 0,18%. O governo mandou com 0,20%, com 20% de redutor. Com os cálculos da Receita, os cálculos do setor produtivo, e eles foram muito transparentes da construção civil, a gente chegou que eles pagavam 41%. Então, nós chegamos a cálculo, então nós fizemos um redutor de 60%, porque estava ali perto, porque a gente não quer aumentar a carga. A gente levou em consideração a alíquota efetivamente paga pelo setor. É lógico que o setor, eu descobri uma coisa que eu brinco, Eduardo Costa, que quando eu comecei a reforma, eu imaginei, o Brasil está empregando tanta gente que não deve ter 200 milhões de brasileiros. Já chegou na minha conta em 300 milhões de brasileiros, que eu somei os empregos que cada setor estava gerando. Aí depois eu fui somando tanto PIB que cada um produzia, eu cheguei a 20 trilhões de PIB. O Brasil só tem 11 trilhões de PIB. E no final eu falei, vou parar a reforma tributária porque ninguém paga mais carga tributária. Todo mundo reclamava que pagava muita carga tributária. Quando eu fui ouvir, eu ouvi todo o setor, ninguém pode reclamar, viu? Eu ouvi 220 horas desses 30 dias. Aí eu imaginei assim, ninguém paga carga tributária, então tá resolvido o problema do povo brasileiro. Quem vai pagar mais imposto nesse país depois da reforma? Quem ganha mais vai pagar mais, quem ganha menos vai pagar menos. Mas 90% da população vai pagar menos. Uma família que tem 10 salários mínimos de renda per capita, que tem um filho estudando medicina, reduzir em 60% o custo de medicina. Uma família que tem plano de saúde, classe média. Porque, assim, as pessoas acham que a gente está fazendo programa só para os mais pobres. Nós fizemos para os mais pobres, com cashback, para 73 milhões. Mas eu entendi, e olha que eu defendia só cashback. Como que a democracia é extraordinária. Num debate político, muitos setores, Reginaldo, tem pobre para a lei do cashback. E é verdade. Você tem o cashback de renda per capita até R$706, meio salário mínimo. A gente faz ali o cashback. Mas eu posso falar que quem tem 2 salários de renda mensal, salário mínimo per capita por membro da família, é rico. Então, isso levou a gente a reduzir saúde, reduzir educação, transporte. Então, eu posso com certeza afirmar que para 90% da população nós vamos ter redução da carga tributária. Rita nunca mais volta nesse programa, que eu estou muito mal educado com ela. Ô Rita, eu tenho que fazer um intervalo, eu tenho que faturar, Rita, porque a reforma não vai nos deixar sobreviver sem salário. Arrecadação. A reforma faz a economia crescer, vai ter mais anunciantes no programa do Eduardo Costa, aí Tatiana vai ganhar mais dinheiro. No nosso intervalo interativo, aí vou colocar você aqui na nossa conversa, Rita, para você me ajudar a responder o Marcelo Augusto, que está perguntando assim, a carga tributária é alta, aliás, ele está afirmando, e aí você fala se é verdade ou se não. A carga tributária é alta em razão do pagamento da dívida pública. Exatamente. Aí, quando eu fiz a primeira pergunta, inclusive eu vou voltar nela, é a questão da transparência do uso dos recursos e o cashback. Como que isso vai funcionar na prática? Porque já que a gente tem tecnologia para arrecadar, a gente tem que ter tecnologia e transparência para mostrar para onde que o dinheiro está indo. Devolver, né? Então, o cashback, vai ter o cashback automático, a devolução, né, simultâneo. Mas o dinheiro cai na conta da pessoa ou a pessoa fica com crédito em algum lugar? Nos serviços que são regulados, que energia, água, esgoto, vem a conta e já vem descontado. Cashback, desconto imposto, automático. Então é vinculado ali, já vem a compensação. Já vem a compensação automática. Vem o imposto, cashback, e já vem a compensação. O cidadão paga o restante, né?
Isso é mais fácil porque você Isso, tá Tá vendo? Vai entender. Mais educativo. É mais É. educativo. No botijão de gás também é automático. Ele já vai comprar porque a hora que ele digitar o CPF dele, remete à Receita Federal Então, do o Brasil. controle vai ser pelo CPF. Todo Tá. mundo pelo CPF. É automático, ele já sai ali com desconto. As compras gerais, que eu queria até elevar para 50%, mas ficava oneroso a alíquota padrão 0,15, então eu deixei em 20%. Então, ele comprou, se for 4 membros, a família, ele pode comprar até 2.800 e poucos reais. Aí, nesse caso, nós vamos fazer uma contabilidade mensal, uma devolução mensal e um conferimento anual. Por que anual? Porque ele pode comprar uma geladeira em várias parcelas. Eu não posso dizer para ele que ele está com renda informal. Eu tenho que contabilizar no final do ano fiscal, né? Porque senão eu impeço um cidadão de comprar uma geladeira, comprar eletrodoméstico, um bem de maior valor. E a gente vai devolver, né? Então ele comprou a geladeira, tem a nota, a gente já devolve. Por que nós vamos fazer o controle anual? Justamente porque se ele tiver uma renda superior, R$ 706 per capita por membro da família, e aí nós vamos contabilizar o núcleo familiar, os CPFs desse núcleo familiar, para fazer a devolução. A devolução será mensal. Se ele comprar Ele ultrapassar R$ 1.000, também a vamos faixa, supor, né, ele perde, né, deputado? para ficar uma conta fácil aqui, vamos supor que fosse 20% a carga tributária, R$ 1.000, ele pagou R$ 200, eu ia devolver desse imposto 20%, eu estaria devolvendo R$ 40. Matheus, o Mas Vladimir... o déficit, a despesa, né? O Então, grande o déficit problema. da despesa. Como que vai ser o controle desse dinheiro que vai para o município, que vai para o estado, que vai para a União? Nós vamos ter acesso, assim, em tempo real, com tecnologia? Sim, nós estamos criando um comitê de harmonização dos subnacionais, dos entes federados, como também vamos colocar o contribuinte. Então, por exemplo, olha que interessante. Eu vou comprar aqui da Fernanda, ela é minha fornecedora, eu sou adquirente, eu vou poder, quanto adquirente, verificar se ela está pagando em conformidade. Se eu desconfiar que a Fernanda não está pagando direitinho e a operação for dinheiro ou cheque, eu posso pagar para ela só o produto, só o fornecimento da matéria-prima. Vamos supor que ela está fornecendo R$ 100 de matéria-prima. Eu teria que pagar 126, por causa dos 26 do IVA. Eu posso splitar, pagar os 26 direto para o comitê. Agora, se ela tiver em conformidade, eu vou fazer o split plan automático. A hora que eu passar o pagamento, ela não vai perder os 26%. Se ela tiver crédito a receber, vai ser automático. Na nuvem, ele vai creditar e debitar. Foi uma inovação que nós fizemos no relatório. Do ponto de vista, não alterar o fluxo de caixa do setor produtivo, porque se você altera o fluxo de caixa da despesa financeira. Então, por exemplo, supermercado, varejo, que entra muita crédito e sai muita despesa, débito. Então, nós não vamos cobrar já 26,5%, nós vamos ver a mais de lucro que esse estabelecimento tem, nós vamos cobrar lá 5%, vai depender, vai usar a econometria, a estatística, para chegar a esse acordo. Se o setor produtivo é opcional, mas se ele quiser, a gente só faz 5%, não faz os 26%, porque ele tem débito e crédito. É muito interessante porque não tem resíduo tributário nenhum. Hoje, um setor produtivo que tem crédito a receber, demora 48 meses. Quando paga, né? O Estado de Minas Gerais deve dever uns 15 bilhões aí na praça de crédito para ser restituído. Então, isso melhora muito a dinâmica da economia, diminui o custo. E do lado dos gastos, eu acho que o cidadão também vai cobrar muito mais. Eu acredito que quando ele souber que ele paga, e é ele que paga a maior carga tributária, ele vai cobrar mais transparência e mais qualidade nos gastos Eu acho que eu não públicos. fui muito específica, não. Vou tentar ser mais clara. Aqui, vamos combinar uma coisa. 3 perguntas só. Vamos dar uma, Eduardo. Primeira. Eu queria primeiro parabenizá-lo. A gente estava ontem na festa do cooperativismo, 102 anos do Dia Internacional do Cooperativismo. Obrigado. E o deputado fez um trabalho excepcional, né, pelo cooperativismo, que é tão importante, principalmente para Minas Gerais e para o Brasil. Mas as cooperativas de saúde ainda estão com um problema sério, né, com a possibilidade de ser cobrado 50% no repasse dos médicos. Como é que o senhor está vendo essa possibilidade de melhorar, porque isso vai afetar, inclusive, o cidadão, né, e a prestação de serviço da cooperativa? Então, Rita, a Constituição de 88 garantiu essa imunidade, vamos dizer assim, o devido tratamento adequado, mas nunca traduziu isso na prática para o sistema tributário. E agora não foi fácil. Mas o princípio é simples.
Não tem tributação do cooperado para a cooperativa e não deve ter da cooperativa para o cooperado. Da cooperativa para o não cooperado, tem que ter, porque já tem um regime específico e aí seria 2 benefícios. Isso estaria uma concorrência muito desleal com o setor privado da economia. Agora, eu sou fã do cooperativismo. Acho que o mundo deveria desenvolver pelo cooperativismo. É a maneira de descentralizar a riqueza e você organizar pelo associativismo, pelo mutualismo, que é a prática comercial mais antiga do mundo. Então, o Brasil tem uma boa experiência. Minas tem 13% do PIB, né? 130 bilhões. Então, dos 7 modelos de cooperativa, nós vamos criar mais um agora que é patrimonial. Eu estou ajudando a regular no futuro, vão ser 8 modelos. Dentro dos 7, o único fio desencapado, vamos dizer assim, é essa relação não do seguro de saúde, mas da cooperativa médica. Então, o projeto veio sem nenhuma dedução. Eu fiz o cálculo, cheguei a 50%, mas eu ainda acho que não está calibrado adequadamente. Vai ao Senado, eu quero ver os cálculos, os impactos, ajustar com o senador Eduardo Braga e quando voltar para a Câmara, a gente deve acatar essa mudança. Bom, a Rita já perguntou em termos econômicos. Primeiro, cumprimento aí, porque a hora que a cabeça parar de funcionar para dormir, aí só vai ter um alívio. Mas até lá, como educador financeiro, deputado, quando eu falava da não vinculação, o que me preocupa é, durante a pandemia, quando teve o auxílio emergencial, a gente viu a galera, infelizmente, gastar mais com compra de celular e churrasco do que com item básico de saúde. E agora a gente tem muitos jogos de apostas tirando a mão, tirando dinheiro da mesa do pobre e da classe média baixa. Então, esse cashback ou esse imposto que volta em algum momento para o cidadão, minha sugestão e na verdade minha provocação como o olhar da educação financeira é, se a gente deixar como livre escolha do cidadão, será que esse recurso vai mesmo refletir na qualidade de vida dele ou vai acabar sendo destinado para algum vício, para alguma coisa que muitas vezes tá ali entrando devagarinho dentro da casa dele e não vai dar qualidade de vida, não vai levar picanha para a mesa, não vai mudar nada na vida dele? Olha, Matheus, eu cobrei o imposto seletivo nos jogos, né? Incluímos, não veio pelo governo. Porque eu acho que realmente nós temos que... eu acho que existe, é só abrir o celular, todo mundo tá jogando. Acho que foi um acerto do governo regular, porque quem estava ganhando dinheiro eram as plataformas internacionais. Claro. Nós temos que cobrar. O IVA é bom por causa disso. O IVA não quer saber aonde está a plataforma. Passou o cartão, eu vou cobrar 26,5 aqui na ponta. Porque não é correto a indústria nacional pagar o imposto e o importado não ter isonomia com a indústria nacional. Aí, então, eu quero dizer o seguinte, eu sou de uma família muito pobre. Geralmente, no máximo, era um Kisuke, lembro do Kisuke Tang. E o Tang era o mais chique. Então, só tinha Tang aos domingos. E eu, geralmente, bebia refrigerante, que agora, eu sei que o açucarado cria o imposto seletivo também, que eu acho que nós temos que ter uma nova educação alimentar. Eu não sou contra o ultraprocessado, que eu acho que o problema não é o processamento. Eu também morei na roça, para comer uma carninha eu tinha que processar o porquinho, eu tinha que fritar, botar na lata de banho. Eu acho que são os ingredientes do processamento que nós temos que debater. Então, sódio, açúcar, gordura trans, nós temos que discutir isso na nossa alimentação dentro de casa, nos hotéis, nos restaurantes. Então, o que eu quero dizer é que eu acho que a maioria da sociedade, imagina uma mãe de família negra, mãe solo, indo ao supermercado e depois receber esse dinheiro de volta. Eu tenho certeza que ela vai levar esse menino uma vez no cinema, uma vez no teatro, ela vai usar esse dinheiro para comprar um pouquinho mais de carne, eu acho que ela vai comprar mais alimentos. Então eu tenho certeza que pode ter uma pequena parte que deve usar ali da sua decisão pessoal. Mas a ampla maioria eu tenho consciência. Eu sou também filho de uma mãe que, se ela ganhasse mais que 2 salários, ela ia virar bilionária, porque sabe administrar. Então, as mulheres, as pessoas mais pobres, sabem administrar melhor. Então, eu acho que vai ser uma boa experiência. Por isso que eu era muito contra a qual parte da carne vai para a cesta básica. Eu falei, ou coloca a proteína, ou não coloca. Eu não vou escolher que tipo de carne o cidadão mais pobre. O cidadão tem que comer. Eu falei lá, eu estou acolhendo e quero que a proteína chegue na mesa do povo brasileiro, a melhor proteína. Deputado, nós temos 2 minutos para fechar, infelizmente. Aqui, quem está escutando a Itatiaia, o senhor sabe que é um público variado, graças a Deus. Então, quem está ouvindo a Itatiaia, que tem microempresa, média empresa, não vai ter aumento de imposto. Vai ficar forte, vai sair fortalecido, vai acreditar para o grande empresário. Vai pagar, vai ficar no regime favorecido e quando o adquirente for grande, ele vai acreditar, carregar esse imposto
10, 6% para o adquirente. Ninguém precisa ficar estressado, porque isso vai começar a valer, vai ser escalonado até os anos 30 e tantos. Não, essa reforma já deu resultado. Sim, mas ninguém precisa ficar estressado. Amanhã eu tenho que pagar mais imposto. Ninguém vai pagar mais imposto, é diminuir imposto. E quem deve ter medo da reforma é só quem só nega? Olha, a carga tributária é 35. Por dentro. Se você fizer uma conta, chega a 50. Nós estamos fazendo uma carga tributária por fora de 26%. Aí o Matheus falou, mas você está complicando demais, porque por dentro é 21%. Aí ele falou, não, o eleitor entendeu tudo. Não entendeu mesmo não, mas o eleitor não entende porque o modelo é complexo. A partir da reforma, todo mundo vai entender sobre carga tributária no Brasil. Sabe o que nós fizemos? Qualquer vereador, qualquer deputado, ou o presidente da República, qualquer deputado, se for fazer gracinha, de fazer, botar mais alguma coisa na cesta básica, ou botar mais um remédio, ou botar mais qualquer coisa, ele tem que consultar primeiro a Receita Federal do Brasil, depois o Comitê Gestor do IVA Subnacional. Se tiver impacto superior a 0,02, esse projeto está rejeitado e ele tem que apontar a fonte de compensação. Tanto o autor quanto o relator. Não vai ter mais privilégio para amigos. A lei vai ser para todos. O sistema tributário será transparente, nacional, legislação. E eu vou te contar outra coisa. Daqui 10 anos nós vamos voltar aqui e não vai ter 2 IVA não, viu? Você não vai ter lá IVA nacional e subnacional. Vai ser um único IVA. Sabe por quê? Porque se o sistema é único de cobrança, se a legislação é única para ter 2, sabe por que tem 2? Porque nós estamos polarizados, todo mundo desconfia de todo mundo. Eu fui na reunião, o governador, 15 era a favor do IVA dual, 2 IVAs, separando a União dos estados e municípios, e 12 eram a favor do IVA único. Quem era IVA único, um único imposto, não era contra o dual. Então eu falei, então vamos unificar. Aí eu falei, é uma desconfiança federativa. Alguém falou, não, deputado, é uma transição federativa. É mais simpático. Então nós estamos numa transição federativa, daqui 10 anos, vamos juntar esse trem tudo, e cada 5 anos, só para terminar, nós vamos calibrar a alíquota. Se aumentar, nós vamos diminuir. A cada 5 anos, nós vamos revisitar esses regimes específicos, diferenciado e favorecido. Eu estou muito convicto que a sociedade vai ganhar uma consciência fiscal, que o Matheus trabalha muito bem, educação fiscal, extraordinária. E o povo, aumentando a renda, vai fazer mais poupança e o Brasil vai melhorar. Amém. Então, a boa notícia é que Estado não vai fazer gracinha para trazer uma empresa para cá prejudicando outra. Acabou a guerra fiscal. Acabou totalmente. Não Ele vai... pode fazer. Nós estamos dando 60 bilhões para os governadores de Fundo Nacional de Desenvolvimento Regional, que ele pode pegar esse dinheiro, mas ele vai dar com transparência. Falar, Eduardo Costa, você é bonitinho, maravilhoso, um grande locutor, nós vamos abrir uma fábrica com o senhor. Toma aqui 1 bilhão. Mas é na veia, é no orçamento, e é direto, sabendo. E todo mundo sabendo. Nada escondido. O dinheiro, como a gente... E nada escondido contra os outros. Você sabe por quê? Ele dá a renúncia fiscal do imposto da cidade vizinha. O dinheiro, como a gente conhece, com a nota e a moeda, que já está sumido, vai acabar tudo no celular, tudo no digital, que é para acabar com a corrupção também. Com esse modelo, é provável que vai acabar tudo, porque imagina, eu vou comprar de você, Eduardo. Se eu desconfiar que você não vai pagar imposto, eu vou te pagar com meio de pagamento eletrônico. Porque aí o imposto já foi creditado e debitado. Porque olha o que nós estamos economizando. Nós estamos economizando 4,5%, quase 5% de alíquota só por fraude, sonegação e inadimplência. Olha que negócio interessante. Isso é testado no modelo. O Reginaldo Lopes, relator da reforma tributária, muito obrigado. Aqui, combinar com o Kerrison Lopes, ex-presidente do Sindicato dos Jornalistas de Minas, meu amigo que lhe assessora. Você tá bem? Tô bem, tô. Volta aqui daqui a 30 dias pra gente descer a detalhes. Falou? Então, vamos, eu já aceitei o convite. Marca aí, viu, Kerrison? Ô, Rita, da próxima vez que vier, você fala um tiquinho, viu? Tchau. Tchau, Matheus. Tchau, gente. Bom dia. Valeu. Obrigado, Matheus, Rita e Fernanda. Rádio Vivo.